Bom dia, comunidade querida, aqui do canal Paz e Bem. Deixa eu me ajustar aqui. Tem alguma coisa misteriosa nesse sistema nosso que de manhã, ou quando eu venho fazer a gravação, não aparece a possibilidade de eu trocar. Tá vendo que está escrito Fórum Café aqui embaixo? Mas agora eu não estou no Fórum Café, agora eu estou aqui no canal Paz e Bem. Então, pronto. Aí só quando entra no ar. Só quando entra no ar é que eu consigo fazer a troca. Hoje eu não estou conseguindo nem. Hoje nem a troca estou conseguindo fazer, mas eu farei. Pronto. Passe bem. É isto, passe bem para você. Sexta-feira, agora, sexta-feira, madrugada de 23 de agosto de 2024, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma apresentação, mais um diálogo, mais uma conversa, mais um programa Paz e Bem, de número 2109. Que jornada, né? Que jornada temos feito. Muito bom. Bom, vou começar o programa fazendo um apelo para você. É o seguinte, a gente... Ninguém aqui no canal Fazer Bem tem nesta iniciativa uma vertente profissional. Ninguém. Mas a gente tem despesas que são correntes, né? O canal Fazer Bem cresceu, a gente temos hoje programação todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tem um grupo grande de pessoas que colaboram aqui voluntariamente, e nós temos 3 estagiários que nos ajudam a sustentar o canal, temos uma série de pequenas despesas, nada muito grande, não, mas que são decorrentes de sustentar, manter o canal no ar. Então, a gente tem um programa de assinaturas, né? Não temos superchat, não temos membros, não queremos ficar fazendo propaganda disso o tempo todo, né? Não queremos que seja um canal rico, estamos tranquilos assim, muito bem. Mas temos esse programa de assinatura que, para nós, é bastante importante para sustentar esse cotidiano do Paz e Bem. Então, se você puder, se não é assinante, se tornar assinante do Paz e Bem, é uma ajuda bastante legal, bastante importante para nós. Na descrição desse vídeo, de todos os vídeos do canal Paz e Bem, tem o link para você participar do nosso programa de assinaturas. Então, te agradeço desde já, se você puder. Se você não puder, te agradeço pela tua presença gratuita e generosa aqui com a gente. Pois bem, hoje, sexta-feira, ontem saiu a pesquisa Datafolha, anteontem a pesquisa Atlas sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo, e acho que isso tem tudo a ver com o tema da espiritualidade. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu digo as pessoas de esquerda, as pessoas democráticas, as pessoas que têm abertura para a vida, muito espantadas e até horrorizadas com a subida explosiva deste Pablo Marçal no processo eleitoral, né, nas pesquisas. Realmente muito, muito impressionante, muito aterrador, eu diria. O que nós estamos vendo hoje é isso, é um bolsonarismo de roupa nova, um bolsonarismo mais jovem, tem apenas 37 anos este homem, mas com uma carga de agressividade, com uma carga de ameaça sobre a vida, que quando a gente achava, né, que isso tinha chegado ao auge com o bolsonarismo, não. Vem agora esse Pablo Marçal, uma nova geração fascista ou neofascista como queiram, que ameaça toda a sociedade, todas as pessoas, ameaça a vida. Estou muito impactado com a presença dele na campanha, porque é isso, né? A gente se acostumou, engraçada essa palavra, né? Acostumarmos, mas é isso, a gente se acostuma com tanta coisa na vida, né? Nós nos acostumamos com a presença não nos conformamos, mas nos acostumamos com a presença desse fascismo bolsonarista, de corte bolsonarista, na cena brasileira. Aí vem esse Pablo Marçal, ainda mais feroz, ainda mais
com os dentes ainda mais arreganhados. E algo que me chama a atenção é a recorrência, da mesma maneira como o bolsonarismo faz, do recurso dele ao uso da palavra Deus, à manipulação da religião, à expressão de uma espiritualidade que louva a morte. Que louva a morte sob a capa de ser defensora da vida. É algo realmente chocante, mas, ao mesmo tempo, um fenômeno sobre o qual nós temos que nos dobrar, que é esta articulação. E interessante que um dos segmentos onde ele mais cresceu nessa subida explosiva dele nas pesquisas é exatamente no segmento evangélico. É que há um recorte muito particular de um novo, estou falando novo porque é coisa dos últimos 30, 40 anos, mas aqui no Brasil, mais especificamente dos últimos 10 anos, o crescimento de um fundamentalismo cristão que é paralelo ao crescimento da extrema-direita e do qual, aparentemente, se alimentam um do outro em uma chave sionista. Então, a gente tem hoje, no Brasil e aí na humanidade, uma aliança e uma radicalização do cenário da espiritualidade e da vida política e social dessa chave cristã sionista, em profunda aliança com a espiritualidade do judaísmo sionista. O judaísmo é uma coisa, o judaísmo sionista é outra. O cristianismo é uma coisa, o cristianismo sionista / fundamentalista é outra. E eles se alimentam reciprocamente. Então, a defesa radical de Israel contra a Palestina, a defesa radical do genocídio do povo palestino, une tanto o judaísmo sionista quanto o cristianismo sionista. Quem não ficou espantado, bom, quem não soube, não sei se você soube, mas 3 semanas atrás, um dos ministro da Segurança do governo de Israel, que é uma ala, é como em Israel todos nós nos espantamos e rejeitamos e achávamos que o limite havia chegado com o Benjamin Netanyahu. Pois é, mas tem um novo sionismo ainda mais agressivo que o de Benjamin Netanyahu. Um processo similar ao que está acontecendo aqui no Brasil. Fico me perguntando, tem limite? Tem um limite para isso? Ou ainda haverá uma geração ainda mais agressiva? Em que este sionismo ainda mais radical, 3 semanas atrás, estava fazendo manifestação pública em defesa dos soldados de Israel, 9 soldados que haviam sido presos por estuprar prisioneiros palestinos. Ou seja, eles estavam na porta da prisão, cantando, celebrando, com cartazes, exigindo a libertação desses soldados, sob a alegação de que eles tinham o direito de estuprar os palestinos. O direito de matar crianças. O direito de invadir as casas dos palestinos em Gaza, não apenas em Gaza, mas na faixa da Cisjordânia ocupada também, e tomar as casas, e destruir, e esmagar. Isto lá em Israel, / faixa de Gaza, / Cisjordânia, pelo judaísmo sionista. E aqui no Brasil, o cristianismo sionista, em aliança com o judaísmo sionista, que tem uma presença muito forte, talvez Brasil e Estados Unidos sejam os países de maior influência política e econômica desta vertente do judaísmo sionista. Então, tem uma comunidade, né? Existem entidades, uma rede de entidades judaicas no Brasil, profundamente tomadas pelo sionismo, que estão articuladas
com o bolsonarismo. Vamos lembrar daquele evento que marcou a eleição de 2018 de Bolsonaro, né, no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, né, dele fazendo aquela agressão aos quilombolas. Né? E aí ele se une no racismo, evidentemente. Se unem no racismo, se unem na misoginia, se unem no ódio a tudo o que não seja cristão sionista. E é paradoxal, né? Inclusive, porque os judeus sionistas, em que pese a capa de amizade com os cristãos sionistas, odeiam o cristianismo. Odeiam o cristianismo. Mas tem essa aliança momentânea. Eles se dizem defensores da vida. Um dos temas centrais deste cristianismo sionista, deste cristianismo fundamentalista, é a luta contra o direito ao aborto, sob a alegação de defesa da vida. Mas a verdadeira face desta luta é a defesa do direito ao estupro. Da mesma maneira como os judeus sionistas, ou parte dos judeus sionistas lá em Israel, estavam na porta da cadeia defendendo o direito ao estupro dos palestinos, os cristãos sionistas aqui no Brasil estavam na defesa do PL do estuprador, do PL do estupro. E sob a alegação de defenderem a vida, eles defendem a morte de meninas de 4, 5, 6, 7, 10 anos que são estupradas pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelos seus tios, pelos pastores, pelos padres. E querem obrigar estas meninas a carregar em seu seio o feto resultante desse, que é um dos crimes mais bárbaros que pode acontecer, o estupro. Como se essas meninas fossem palestinas, como aqueles palestinos, no caso homens lá, palestinos. Como se essas jovens, em sua imensa maioria, eu diria não, totalidade, jovens pobres, e aí na sua imensa maioria negras, fossem reféns de uma guerra, fossem butim, fossem recolha de soldados em guerra. E aí, estas meninas, adolescentes, sobre elas pesará em vida uma sentença de morte, de carregar esse feto. Então, é uma coisa impressionante que eles se assenhoram. Você vai em São Paulo hoje, por exemplo, o serviço de aborto legal que existia em São Paulo, que era uma referência nacional para acolher essas meninas estupradas e outras condições, né? Fetos anencéfalos, né? São as condições que existem no Brasil desde os anos 40. Hoje são na prática, o serviço foi fechado na prática, e nas cidades em que há a hegemonia política do cristianismo sionista, se coloca todo tipo de obstáculo para impedir que a vida dessas crianças, que a vida dessas jovens seja segurada. Inclusive porque a gravidez de uma menina de 10 anos de idade é de altíssimo risco para a vida dela. Então, sob a capa de defesa da vida, eles fizeram essa campanha histérica, foram derrotados pelo movimento das mulheres brasileiras, lá no Congresso Nacional, fizeram aquela defesa histérica do PL do estupro, PL do estuprador, ou PL da gravidez infantil, como queira. Povo escolhido. Louvor a Deus. Direito ao estupro. Há uma conexão direta entre
dimensões ideológico-espirituais, vamos dizer assim. A ideia de que há um povo escolhido e que este povo escolhido está claramente identificado na Bíblia e que, portanto, há uma linha de relação profunda entre cristãos e este povo escolhido, o povo judeu, e esta relação é uma relação que coloca cristãos e judeus, no passado, inclusive, eram inimigos, né? Eram cristãos contra judeus, hoje não mais. Coloca nesta chave cristãos e judeus como cristãos sionistas e judeus sionistas como um agrupamento superior ao restante da humanidade, em guerra com o restante da humanidade, que submetem o restante da humanidade, como nas cruzadas. Então, a presença de Pablo Marçal, né, no processo eleitoral de São Paulo, trouxe isso a uma dimensão ainda mais brutal do que o chamado bolsonarismo tradicional. Se Pablo Marçal, que os eleitores e eleitoras de São Paulo nos livrem disso, for eleito prefeito, o que nós vamos assistir na cidade de São Paulo é algo próximo ou será a antevisão do nazi-cristianismo sionista. É preciso a todo custo evitar que isso aconteça. É preciso a todo custo que aquelas correntes mais profundas da espiritualidade que unem cristãos, que unem cristãos, que unem judeus, que unem o povo de terreiro, que unem os povos indígenas, muçulmanos e muçulmanas, que unem agnósticos, ateus e ateias, gente de todos os quadrantes, que este lhame que une todas essas correntes de espiritualidade, dos ateus e ateias, aos cristãos, aos muçulmanos e muçulmanas, a todas as gentes, se una contra uma das vertentes mais perigosas neste momento, neste país, com reflexos não apenas nacionais, mas internacionais. Derrotar este novo bolsonarismo, derrotar esta nova vertente do fascismo, esta nova vertente do cristianismo sionista, é chave para o futuro não apenas de São Paulo, mas para o futuro do país. É nossa obrigação, é nosso dever. Mesmo que moremos na Amazônia, mesmo que moremos no Paraná, atuar para a derrota desta vertente de morte que ameaça a principal cidade do país e todo o Brasil. Ficamos com essa missão. Vamos enviados, enviadas, enviados, todos, todas, todos, para esta missão. A vitória da vida sobre as correntes da morte que ameaçam o Brasil. Bom fim de semana para você. Passe bem.